Olá, Lena, boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Justamente, a gente está pertinho das eleições, acontece aí no próximo domingo, dia 15 de novembro. E para isso, eu converso com o professor André Frota, ele que é professor de Relações Internacionais, Ciência Política e Geografia no Centro Universitário Internacional Uninter. Professor, seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje. Muito boa tarde, Gabriela. Sempre bom poder aqui falar para a TV Cachoeira. Tá bom, em primeiro lugar, quero agradecer você ter aceito esse convite, né? E começar perguntando como que você avalia esses dois modelos de votação. O modelo, né, da cédula impressa e também da urna eletrônica. Olha só, Gabriela, essa é uma questão que volta e meia a gente vê parte da população brasileira se questionando sobre a validade, a confiabilidade do voto impresso se comparado ao voto depositado numa urna eletrônica. A gente acompanhou ao longo da semana passada, de forma intensa, as eleições norte-americanas. Acho que boa parte da população mundial estava acompanhando essas eleições. Foi uma série de coberturas, o tempo inteiro a mídia cobrindo as eleições norte-americanas. E um dos aspectos que chamou muita atenção foi o voto pelo correio. Né? Não só o fato do voto ser impresso, mas o voto pelo correio, que ainda é um componente adicional do voto impresso. Né? A gente tem essas duas possibilidades. Né? No caso específico do voto impresso, há uma tradição norte-americana de nós e dos Estados Unidos usarem esse voto por cédulas impressas. Isso faz parte já da cultura política que eles estão acostumados. No caso brasileiro, a gente está acostumado já a votar a partir de uma urna eletrônica. E não há nenhum caso registrado de fraude em urna eletrônica dentro das eleições nacionais. A gente tem também uma série de organismos internacionais que eles acompanham as votações no Brasil, também acompanham nos Estados Unidos, é comum isso acontecer. Mas no caso brasileiro, a gente tem quase nenhuma referência de que o nosso sistema ele é fraudulento. Muito pelo contrário, ele é um modelo muitas vezes exportado para outros países no mundo, especialmente países que estão presentes na América Latina. Então, são modelos que são possíveis de serem utilizados dependendo muito da cultura política e da estabilidade, da confiabilidade das instituições sobre o voto ser impresso ou não. E aí, falando disso, realmente a gente deve confiar em depositar o nosso voto no próximo domingo em uma urna eletrônica, com base nisso que você acabou de falar, de que a gente não tem registro de nenhuma fraude. E assim, Gabriela, não é só o fato de que a gente não tem registro de fraude, é o fato também que quando a gente começa a questionar a estabilidade das regras eleitorais, quando a gente começa a questionar que o nosso sistema eleitoral ele é frágil, ele tem furos, sem nenhuma evidência, nós estamos procurando desestabilizar as regras do jogo democrático. Eu acho que sim, de fato a gente pode fazer, buscar investigar, ver se as urnas são seguras ou não, com base em evidências. Mas se a gente começa a problematizar isso de uma maneira apenas com o objetivo de questionar a validade de um resultado eleitoral, nós estamos questionando a validade da própria democracia. E isso é muito danoso para a própria cultura política brasileira ou para a cultura política de qualquer país. A gente está vendo agora o caso norte-americano, que é um caso em que a gente tem uma série ainda de votações que estão sob processo de investigação. No entanto, o conglomerado da mídia norte-americana, ela já indicou que o vitorioso é o Joe Biden. Então a gente tem nenhum processo ainda de rusga com relação a quem de fato vai ser o próximo presidente norte-americano, porque alguns estados ainda não terminaram, enfim, de declarar quem foi de fato o vencedor. Mas quando a gente vê matematicamente, e a gente pensa qual seria o tamanho da fraude, se a gente for pensar o caso norte-americano como um todo, todas as urnas, todos os colégios eleitorais, precisaria ter uma manobra de fraude no país inteiro, e é muito difícil que isso seja possível de ser validado com evidências, né? Com evidências. E é muito difícil também que os tribunais cheguem a endossar esse tipo de posição. Então, quando a gente começa a questionar a validade do processo eleitoral, sem que isso esteja acompanhado de evidências fortes sobre essas acusações, a gente está questionando a validade da democracia, que implica essa transição entre um governo e outro, entre um chefe de Estado e outro, entre um partido político e outro.
Então isso é muito importante que a gente esteja em mente, que fazer esse tipo de alegação sem evidência causa um impacto. E esse impacto ele não é um impacto positivo para a estabilidade do jogo democrático. O que impede que outros países adotem essa tecnologia? Olha, Gabriela, assim, não há nenhum impedimento do ponto de vista técnico com relação a isso. Na verdade, é até mais fácil você implementar uma metodologia de urna eletrônica. É simples instalar esse processo. E até, num certo sentido, é mais eficiente. A gente vê, por exemplo, a apuração de uma urna eletrônica, enfim, ela sai no dia. A gente vê, por exemplo, agora o que aconteceu nas eleições norte-americanas, o tempo que demorou para esses votos serem apurados. Então, há uma eficiência maior do modelo eletrônico. No entanto, como eu estava procurando demonstrar, existe uma cultura política e as pessoas precisam acreditar naquele sistema. Isso é muito importante de acontecer numa democracia. As pessoas precisam, de certa maneira, internalizar as regras do jogo democrático. Então, se dentro de um país, dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade, enfim, nós temos o voto impresso como esse tipo de voto em que a população mais confia, não há necessidade de alterá-lo. Da mesma maneira, no caso do voto eletrônico, a gente já tem um voto eletrônico sendo implementado há muito tempo dentro de um determinado país, é mais importante que a população se mantenha confiando nesse modelo que ela vinha utilizando ao longo de todo esse tempo. Outra diferença nesse comparativo que a gente está fazendo, né, com os norte-americanos é o fato do voto ele ser facultativo. Algo que é totalmente diferente da nossa realidade aqui, onde o voto é obrigatório. Inclusive, implica em multa quem não comparece à sessão eleitoral. E aí, o que falar sobre isso? Quais aspectos a gente precisa levar em consideração e ficar atentos? É interessante, Gabriela, que você colocou esse ponto do voto facultativo. Isso é uma diferença estrutural entre o modelo brasileiro e do modelo norte-americano. No caso do voto facultativo, a gente tem que entender que as pessoas, para elas irem votar, elas precisam querer ir votar. Não há nenhuma sanção no modelo facultativo das pessoas não irem, por exemplo, fazer e votar para presidente, como foi o caso agora das eleições norte-americanas. Então, o que acontece quando a gente observa os números do índice de participação das pessoas com relação a esse tipo de eleição, a gente vê que, de fato, foi a eleição historicamente que mais houve esse engajamento e mais as pessoas foram votar. No entanto, fazer votar e votar, isso implica em certos custos, isso implica, muitas vezes, para certas pessoas, ter que se deslocar de uma cidade para outra, ter que se deslocar do lugar que você está e ir em direção à sua urna para depositar o seu voto. Então, existem custos de participação política quando a gente pensa o caso do modelo do voto facultativo. Isso faz com que boa parte da classe política norte-americana incentive e seja um desafio fazer o eleitor ir votar. A gente tem, às vezes, números que as pessoas às vezes vão a 40% de uma determinada cidade, de um determinado estado, de um colégio eleitoral, as pessoas vão depositar um número baixo de participação. E é mais ou menos por aí que estão os números norte-americanos. Às vezes a gente tem até chegando a 50%, 60%, mas isso é a exceção. Então a participação eleitoral, ela no modelo facultativo, ela é um desafio. E isso implica também a classe política entender que isso faz parte das regras do jogo. Entender que facilitar as pessoas para elas depositarem o seu voto, como foi o que aconteceu agora no caso do voto por correio, isso faz parte do jogo político. Apostar e facilitar que as pessoas vão votar, e mesmo que seja por correio, vote de qualquer jeito, vá até a urna, ou então vote pelo correio, vote. Isso fez parte do cálculo político norte-americano. E esse foi um dos motivos pelos quais os democratas eles conseguiram uma vitória eleitoral, porque eles souberam usar o modelo facultativo de voto, tanto no que diz respeito às suas fragilidades, quanto no que diz respeito também às suas forças. Isso é completamente diferente do modelo brasileiro, que as pessoas têm que votar, senão elas vão incorrer em sanções. Ela recebe uma multa, às vezes ela não consegue fazer um concurso público, enfim, é muito ruim você ficar com o teu título de eleitor sujo, vamos dizer assim, esse é o termo que a gente procura utilizar aqui, né? E aqui no Brasil, como que você avalia o futuro? A gente já tem a biometria, já foi um avanço aí, tem toda a questão da tecnologia, mas daqui para frente, o que o eleitor pode esperar e já se preparar para encontrar de mudança?
Eu acho que assim, quanto mais as nossas regras e a gente facilitar o processo do eleitor ir votar, seja pela biometria, seja só apresentando a identidade, seja só apresentando o título de eleitor, seja indo lá com um documento válido, isso é o mais importante, né, do ponto de vista de facilitar o eleitor a ele ir e a depositar o seu voto, marcar sua posição sobre como que ele quer que o país e quais são os representantes que ele gostaria que fossem eleitos. O importante é que o eleitor ele consiga se sentir suficientemente tranquilo, seguro, até pensando agora o caso que a gente está numa pandemia, então a gente precisa ter regras específicas para que as pessoas vão até as suas regiões eleitorais, vão com tranquilidade, vão depositar o seu voto, para que a gente consiga ter o exercício da democracia acontecendo de uma maneira segura para a população, que é o mais importante. Bem, professor André, muito obrigada por tua participação, obrigada por todas as informações passadas aos telespectadores aqui. Até a próxima. Bom, então, muito obrigada. Então, Lena, preparativos aí, porque domingo, dia 15, tem eleições municipais. Eu volto contigo.